Paz, Senhor, todos os irmãos, podem se sentar. Eu ia convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 9. E eu hoje gostava de falar convosco acerca de um homem. Este homem, por seguir Jesus, ele perdeu o direito a uma sociedade, a estar incluído na sociedade. Mas ele ganhou algo muito melhor do que isso. E é isso que vamos ver hoje. Evangelho de João, no capítulo 9, a partir do verso 1, diz: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém puder trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu a terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntaram: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Então nós vemos aqui um homem com uma necessidade. Ele era cego desde a nascença. E havia a crença de que quem tinha uma doença, uma enfermidade, era um castigo por algum pecado que tinha cometido. E é por isso que os discípulos fazem esta pergunta a Jesus: Quem é que pecou? Será que foi este homem ou será que foram os pais? É importante salientar que ele era cego de nascença. Ele já tinha nascido nesta condição. E Jesus esclarece que ninguém tinha pecado para que isto tivesse acontecido. E Jesus curou aquele homem naquele momento. E Jesus, por causa disto, manifestou o seu poder. E ainda hoje, Jesus vê as nossas necessidades. E Ele está disposto a nos ajudar para resolver as nossas necessidades. Ele pode usar o teu problema para manifestar a sua glória a ti e às pessoas que estão à tua volta. Mas a história não fica por aqui. Os fariseus interrogaram este homem que era cego. E é importante salientar que os fariseus eram o grupo político-religioso dos mais importantes que existia naquela época. Vamos ver no verso 13. Levaram, pois, aos fariseus o que antes fora cego, e era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: Como chegaram a ver? Ao que ele lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, responde ele. E Jesus estava a tornar-se demasiado popular na sociedade. As pessoas estavam a ver os milagres que Jesus fazia e cada vez mais pessoas o seguiam. E os fariseus não estavam a gostar muito da ideia e estavam sempre a tentar encontrar algum motivo para acusar Jesus. Sempre a tentar encontrar algo que Jesus pudesse fazer de errado para eles poderem acusar. Eles aqui encontraram: Jesus trabalhou no sábado. A lei de Moisés diz que o sábado é o dia do descanso. E eles levavam isto mesmo muito rigorosamente. Eles não faziam nada no sábado. E para eles, o ato de Jesus ter feito o lodo com a terra era o trabalho. Então eles aqui acusaram Jesus de ter violado a lei do sábado. Mas eles próprios não se entenderam muito bem. Ficaram assim um bocadinho confusos. E eles questionaram no verso 16: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Eles até colocaram em causa se aquele homem era mesmo cego de nascença. Estão a ver aqui a confusão que se gerou? Eles queriam acusar Jesus, mas por outro lado, eles: como é possível alguém normal como nós
sem ter Deus do seu lado, não é? Fazer uma coisa destas, curar um homem que era cego desde que nasceu. Então eles colocaram em causa, para tentar arranjar uma solução ao problema que eles tinham, colocaram em causa se o homem era mesmo cego. E numa tentativa de resolver e esclarecer toda aquela situação, chamaram os pais do Senhor. No verso 18, venham comigo. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhes chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntaram-lhe ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram os seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu, já vos disse e não atendestes. Porque não quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar os seus discípulos? Então injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não sabeis onde é, e, contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Então nós vemos aqui os pais deste homem que não queriam admitir que Jesus era o Messias, e eles nem sequer quiseram responder às perguntas dos fariseus, com medo de serem expulsos da sinagoga. E então voltaram a chamar o homem. E ele responde, se este não fosse de Deus, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então nós vemos aqui que este senhor, que antes era cego e agora passou a ver, ele tem a certeza que Jesus é alguém que vem da parte de Deus. E ele foi expulso da sinagoga por este motivo. A sinagoga era um dos maiores locais religiosos, políticos e sociais que existia. A seguir ao templo era logo a sinagoga. Mas sabem, ele foi expulso, digamos assim, da sociedade onde ele estava, da sinagoga. Mas Jesus não o deixou sozinho. Jesus não o deixou abandonado. Este homem nunca tinha visto Jesus com os seus olhos, porque ele era cego. Quando Jesus falou com ele, Jesus colocou-lhe a lama, o lodo nos olhos e mandou-o ao tanque. Ele ainda não tinha visto Jesus fisicamente, mas Jesus revelou-se a ele. Venham comigo ao verso 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Então, Jesus pergunta se ele acredita no Filho do Homem. E o Filho do Homem é um título para o Messias. Então Jesus está a perguntar se ele acredita no Messias. E este homem faz uma pergunta inocente. Quem é? Onde é que ele está? E Jesus diz-lhe, sou eu. Estás a olhar para mim, estás a falar comigo agora. Então este homem reconhece que Jesus é o Messias. E quantas vezes Deus se manifesta na nossa vida? Deus faz coisas tão grandes na nossa vida. E nós não voltamos atrás e nós não fazemos como este homem e o adoramos. Às vezes nem sequer perdemos tempo para agradecer a Deus. Às vezes estamos tão envolvidos na nossa rotina, na nossa vida e não nos lembramos que Deus fez aquilo tão grande. Às vezes não pensamos sequer como é que Deus me livrou naquele momento, como é que Deus agiu daquela forma. E nós não voltamos para o adorar. Nós temos que seguir o exemplo deste homem. Temos que reconhecer Jesus como Messias e adorar. Então nós vemos aqui uma situação e temos 3 grupos de pessoas diferentes, com 3 posições completamente
diferentes. Em primeiro lugar, temos os fariseus. Eles dizem, em primeiro lugar, que Jesus não é Deus. Está lá no verso 16. Ele trabalhou no sábado. E é proibido trabalhar no sábado. E eles, ao mesmo tempo, questionam-se. Se ele não é de Deus, como é que ele pôde curar este homem desta maneira? Isto gerou ali aquela discussão. E tentaram arranjar uma desculpa para o seu sucedido. Talvez o homem não fosse um cego de nascença. Talvez tenha acontecido ali alguma coisa, mas que ele não fosse mesmo cego. Sabem, os fariseus eram cegos espirituais. Eles não conseguiam reconhecer as obras, os sinais que Jesus estava a fazer. Eles conheciam bem as Escrituras, mas eles não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Eles apelavam a Moisés, diziam que eram discípulos de Moisés, mas Jesus diz-lhe que eles nem sequer estão a reconhecer aquilo que Moisés disse sobre o Messias, aquilo que estava a acontecer diante deles. Eles não compreendiam que aquilo que estava escrito nos livros dos profetas estava a acontecer exatamente naquele momento à frente deles. Em Isaías 35, no verso 5, diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os fariseus eram os doutores da lei. Eles conheciam muito bem toda a lei, todas as escrituras, mas eles não estavam a conseguir ver que Jesus estava a ser o cumprimento daquilo que estava escrito. Eles escolheram rejeitar Jesus. Eles rejeitaram os ensinos de Jesus e eles rejeitaram crer nos sinais que Jesus fazia. A seguir temos um segundo grupo de pessoas. Temos os pais do homem que era cego e que foi curado. E eles começaram por defender o filho. Eles dizem, sim, o meu filho era cego, nós podemos confirmar isso, ele era cego desde nascença. Mas eles tinham medo daquilo que os fariseus pudessem fazer, principalmente ser expulsos da sinagoga. Tinham medo de sair fora da sociedade. E assumir que Jesus, que tinha curado o filho deles, era o Messias, podia ser um motivo para eles serem expulsos. Então eles, deixem passar a expressão, passam a carta para o filho. Ele tem idade suficiente, podem chamá-lo e interroguem, não é ele? E eles não responderam às perguntas. E a seguir temos o filho. E nós, neste homem, o homem que era cego, conseguimos ver uma evolução daquilo que é o entendimento que ele tem sobre Jesus. Inicialmente, ele não sabia muito sobre Jesus, mas ele diz, quando lhe perguntam a primeira vez, diz que foi um homem chamado Jesus que o curou. A seguir, ele diz que Jesus é um profeta. Ele já tinha reconhecido que Jesus era um bocadinho mais do que um homem, ele já era um profeta. E os fariseus continuavam sempre a atacá-lo. Ele reconhecia que Jesus era alguém especial. Os fariseus tentam que ele volte atrás na sua palavra, dizendo que Jesus é um pecador, no verso 24, mas vejam a resposta que ele dá. Verso 25. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Ele reconhece que algo completamente fora do normal aconteceu. Ele sabia que ele tinha uma condição. Ele sabia que ele era cego desde nascença e que isso nunca iria mudar na sua vida. Era um dado que ele tinha como adquirido, era um facto, era assim que acontecia naquela altura. E ele agora, ele percebe que chegou alguém que fez uma coisa, um ato, que era impossível ter acontecido, um ato sobrenatural. E ele então diz, este homem tem que ser de Deus. Vejam comigo o verso 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas Ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. E logo a seguir este homem volta a encontrar Jesus. E aqui já estamos no ápice do seu entendimento sobre Jesus. E Jesus pergunta-lhe se ele acredita que Jesus é o Filho do Homem. E esta expressão, Filho do Homem, com certeza seria reconhecida para ele, porque ele age com naturalidade. Ele pergunta onde é que está. Filho do Homem quer dizer o Messias. E quando ele percebe que Jesus é o Messias, ele diz, creio, Senhor, e o adorou. Então, o Messias é digno de todo o louvor e adoração. A cura de um cego
seria um milagre que apenas o Messias poderia fazer. E Jesus curou aquele homem. Por isso Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E por ele ter assumido que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, ele foi expulso da sinagoga. Se ele antes, por ser cego, já estava completamente excluído da sociedade, ele não podia ter um trabalho, não podia estar normalmente na sua vida, ser independente. Os cegos naquela altura ficavam na beira da estrada a mendigar. E era isto que este homem fazia. Ele agora foi curado. Com certeza ele pensou que a sua vida iria mudar radicalmente. Ele iria começar a entrar nos centros sociais, por exemplo, ir à sinagoga, mas ele é expulso da sinagoga. Então vemos que ele é excluído uma segunda vez. Ele é excluído da sinagoga. Mas sabem, este homem tinha uma coisa muito melhor do que qualquer, por muito bom que seja, o centro social onde nós estamos, ou o estatuto social que podemos ter. Este homem tinha Jesus. E ele agora pôde ver Jesus fisicamente com os seus olhos curados. Mas ao mesmo tempo, ele podia ver Jesus espiritualmente. Ele queria que Jesus era o Messias e ele adorava a Jesus porque ele era o Messias, o Filho de Deus. E ao mesmo tempo nós também podemos fazer isto. É tão bom quando nós podemos crer que Jesus é o Salvador, quando nós podemos dobrar os nossos joelhos e adorar a Deus, quando podemos sentir a sua presença na nossa vida. Amém? Sabem, os fariseus pensavam que sabiam tudo. Eles não estavam dispostos a aceitar Jesus como o seu Salvador. E por isso Jesus disse que eles eram cegos espirituais, porque eles rejeitaram Jesus. Mas no verso 5, Jesus diz que ele é a luz do mundo. Os pais do homem cego perceberam que algo sobrenatural tinha acontecido. Mas por medo da pressão da sociedade, eles não reconheceram Jesus como Messias. Eles perderam o fundamental que eles podiam ter na sua vida, que era Jesus. Eles não estavam dispostos a deixar o seu grupo social, a ser excluídos do seu grupo social para seguir Jesus. Mas aquele homem cego, ele percebeu que tinha a necessidade de um Salvador. Ele foi humildemente até Jesus e ele adorou. Ele foi à procura da sua salvação. E talvez a tua postura nos últimos tempos tenha se assemelhado a algum destes 3 grupos. Podes estar a viver como os fariseus, simplesmente a rejeitar Jesus. Até podes ler a Bíblia, mas não estás a viver com Jesus a cada dia. Estás concentrado na tradição, naquilo que tu aprendeste em criança, porque foi assim que os teus pais te ensinaram e por isso tu tens seguido sempre essa tradição. Ou então tu tens uma posição social elevada e tu não a queres perder. E por isso estás a rejeitar Jesus. Ou então podes estar a agir como aqueles pais, que eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, mas por medo da opinião dos outros, por medo de ser excluído, por medo do que te rodeia, tu não confessas Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Mas há uma terceira situação. Tu podes estar a viver como aquele homem. Ele tinha noção das suas limitações e ele reconheceu o que Jesus fez na sua vida. Ele sentiu o que Jesus fez na sua vida. Ele era cego, ele passou a ver. Tu podes acreditar que Jesus pode resolver os teus problemas. Podes confessar que Jesus é o Messias que veio para te salvar. Podes adorá-lo a cada dia. Isto é algo que é visível. Os teus vizinhos, os teus amigos, os teus familiares, as pessoas que te rodeiam, os teus colegas de trabalho, eles vão ver que há uma diferença em ti. Eles vão ver que há algo diferente em ti. Ficas completamente transformado. Mas isto é algo pessoal. Eu não posso decidir como é que tu vais viver. É algo que tu tens que decidir. Enquanto todos estão com os seus olhos fechados, eu não sei como é que tu estás aqui hoje, eu não sei porque é que tu vieste aqui hoje, eu nem conheço toda a gente que aqui está, mas uma coisa eu sei.
Jesus está aqui. E Ele quer conhecer-te. Ele quer que tu conheças. Jesus quer que tu digas, eu preciso de ti. Jesus quer que tu confies nele para resolver os teus problemas. Se calhar estás a passar por uma situação bem complicada. Se calhar já falaste com os teus amigos, com a tua família e ninguém te conseguiu ajudar da forma que tu precisavas. Se calhar até já recorreste a algum profissional para tentar resolver a tua situação. E mesmo assim não conseguiste resolver a tua situação. Mas eu quero te dizer, não precisas de ficar assim. Jesus quer resolver a tua situação. Ele quer te ajudar a ser cada vez melhor. Ele quer te ajudar a subir um patamar. Como aquele homem, ele não conseguia ver e ele passou a ver. Jesus quer te resolver o teu problema. Mas para isso tu precisas de confiar. E tu precisas de entregar a tua vida. Precisas dizer, Jesus, eu aceito-te como o Salvador da minha vida. Eu quero que sejas tu no comando a partir de agora. Eu não me importo com tudo o resto. Não me importo com o que é que os meus amigos vão dizer, com o que é que no meu trabalho vão dizer, nem com o que a minha família vai dizer. Mas eu quero aceitar-te como Senhor e Salvador da minha vida.